Muito boa noite a todos aqueles que depois também chegaram a estar conosco hoje. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre entender circunstâncias, discernir tempestades que às vezes surgem na nossa vida, ou se você preferir chamar a mensagem de do outro lado, pode ser também. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você é daqueles que acredita, diabo, o capeta está ali, está amarrado, sai em nome de Jesus. Ou você é daqueles que acredita que tudo é resultado das nossas escolhas, dos nossos pensamentos e das escolhas e decisões de outras pessoas que estão ao nosso redor. De que grupo você faz parte? Ou talvez você diga assim, nenhum nem outro, pastor, eu sou dos dois, sou do meio. Eu acredito que tem coisas que sim, é o capeta, tem coisas que sim, age Satanás, mas eu também acredito que tem muita coisa que é por causa das nossas decisões, das nossas escolhas, e que essas coisas se misturam entre elas. Eu acho que eu estou nesse terceiro grupo, e você? Bom, fato é que até Jesus ele enfrentou dias complicados. Até Jesus enfrentou situações difíceis. E amanhã, 20 de setembro, nós relembramos que o nosso estado também, o nosso Brasil, não foi a única revolta que aconteceu, mas o Brasil inteiro passou por tempos muito difíceis, tempos de uma grande convulsão social. Mas nós somos chamados a ser pacificadores. Amém? Infelizmente, há momentos em que, para que exista paz, primeiro precisa existir uma luta. E não é diferente nas nossas vidas. Porque existem momentos em que se levantam batalhas contra nós, se levantam demônios contra nós, ou situações dos próprios desejos carnais, e nós precisamos nos colocar em batalha para que a paz, então, ela seja alcançada. Você concorda comigo? E antes que você saia por aí brigando com alguém, eu me refiro a essa luta entre bem e mal. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 8, versículos 22 até o 56. Lucas 8, do 22 até o 56. Se você for fazer no celular a sua leitura, eu peço a gentileza de você colocar no modo avião, para que nada venha lhe distrair, lhe atrapalhar de prestar atenção. Amém? Lucas, capítulo 8, versículos 22 até os 56. Encontrou? Diga amém. Diz assim: certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para onde? Para o outro lado. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegava, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado. Eles corriam grande perigo. Vá guardando essas palavras, certo? Se você quiser, você pode riscar na sua Bíblia, ou você pode anotar em algum lugar. Outro lado, forte vendaval, inundado, grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: mestre, vamos morrer? Ele se levantou, repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está sua fé? Perguntou a seus discípulos. Então marque aí, clamando. Marque aí, repreendeu o vento e risque bem aí, violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Amedrontados, risca aí, amedrontados e admirados, perguntaram uns aos outros: quem é este, que até o vento e as águas dá ordem e eles lhes obedecem? Vamos começar por aqui. Vamos começar por aqui. Eles estavam num momento de bênção nas suas vidas. O ministério de Jesus estava avançando, as coisas estavam dando certo, as coisas estavam saindo bem, estavam avançando, estavam prosperando, estavam progredindo, estava dando certo. Jesus estava expulsando demônios, curando os enfermos, as pessoas estavam gostando. E aí Jesus disse:
vamos para o outro lado. Esse mar, na verdade, ele era uma grande lagoa. E ele tinha ali, né, mais ou menos em torno de 13 por 21, mais ou menos a medida dele. Uma grande lagoa, quilômetros, né? E por isso era chamado de mar, devido à sua importância ali naquela região. E eles então, Jesus chama para atravessar para o outro lado. Interessante isso. O que leva Jesus a querer atravessar para o outro lado, se naquele lado as coisas estavam dando certo? A gente não tem até um ditado que diz, time que está ganhando não se mexe. E para muitas coisas esse ditado é verdadeiro. Mas Jesus curiosamente convida eles para ir para o outro lado. Quais seriam as consequências dessa decisão de Jesus? Muitas vezes, nós precisamos sair daquele lugar onde nós estamos confortáveis. Muitas vezes nós precisamos sair daquele lugar onde nós temos conhecimento. Eles sabiam como era do lado de lá. Eles sabiam como funcionavam as coisas do lado de lá. Mas agora eles estavam indo para o outro lado, para o desconhecido. Quantas vezes a posição, o lado que a gente gosta, também é o que nos prejudica? Vai dizer que aquela posição que você gosta de sentar no sofá não é a que te dói as costas? E aquele colchão que já tem a cavinha, sabe? Tem alguém que tem o colchão com a cavinha já? Não é aquele colchão que te dói as costas? Não sei você, mas já me aconteceu algumas vezes de dar uma dor nas costas. E sabe o que resolvia? O colchão com a cavinha? Sabe o que resolvia? Deitar no chão. Chão duro. E aí no começo parecia uma tortura. Porque tá voltando pro lugar, né? Mas depois de uns 5 minutos ali deitado no chão, dá aquele alívio. Alguém já fez isso ou só eu que sou meio doido assim? Não é só eu. A gente se entende então. Porque às vezes aquele lugar confortável é muito perigoso. Não perigoso de tipo... Não, as coisas estavam dando certo, mas perigoso de adoecer, de deixar de viver aquilo que Deus tem para nós. Amém? Meu Deus. Então Jesus parte com os discípulos de algo conhecido para algo desconhecido. Jesus convida os discípulos para sair de um lugar de conforto para um lugar de desconforto. E muitas vezes é isso que a gente faz com os filhos, não é? A gente está sempre desafiando os filhos a aprender uma coisa nova, mas aquilo, eles já gostam tanto daquilo e a gente quer algo novo. Um professor faz isso com os alunos. Um discipulador precisa fazer isso com os discípulos. Desafios que no começo talvez pareçam tortura, mas está só endireitando a tua coluna. O que os aguardava? Para esse novo lugar onde Jesus estava chamando eles, o que aguardava eles? O que estava esperando nesse novo lugar? Diz aqui, um forte vendaval. O que mais diz aqui? Que estava sendo inundado, a água estava entrando dentro do barco. O que mais diz aqui? Que eles corriam grande perigo. Que Jesus é esse que colocou os 12 em grande perigo. Do lado onde eles estavam, se você for ver depois, já tinha milhares de seguidores. Seguidores. Do lado onde eles estavam tinha milhares de seguidores, talvez 5, 10, 15 mil, que quando Jesus depois iria multiplicar os pães, estariam ali para encher a barriga. Muitos seguidores. Mas Jesus desafia 12 para ir do conhecido para o desconhecido. Jesus convida 12 para ir de um lado ao outro lado. Jesus chama eles para enfrentar o perigo. E Jesus não apenas coloca eles em grande perigo, foi Jesus que colocou eles em grande perigo. Foi ou não foi? Foi Jesus que chamou eles para ir. Como sabe o que diz? Diz que estava dormindo. Estava dormindo. Ele chama eles para sair do lugar de conforto, ele chama eles para ir para o outro lado, ele chama eles para sair do conhecido para o desconhecido, do que eles dominavam para o que eles não dominavam, e vai dormir. Tem uma boa notícia para dar para você.
Jesus foi glorificado e não dorme mais. Mas igual, há momentos que ele fica esperando para ver o que você vai fazer. Igual sim, há momentos que ele fica esperando para ver qual vai ser a tua reação diante da adversidade, diante da situação nova que você está enfrentando. E eles clamam. Eles clamam. Eles começam a falar alto, a gritar, a chamar. Pelo menos eles clamam para a pessoa certa, né? Amém? Pelo menos eles gritam para a pessoa certa. Mas como nós agimos quando surgem as adversidades na nossa vida, situações que a gente desconhece, não domina, como que a gente se sente quando está atravessando para o outro lado? Eles ficaram desesperados. E a boca deles começa a denunciar o que estava dentro da cabeça. Eles começam: nós vamos morrer! Nós vamos morrer. Jesus nos colocou numa furada. Com certeza, Jesus chamou eles ali para o meio da Galileia para morrer todo mundo, né? Claro. Jesus é o Senhor da tua vida ou não é o Senhor da tua vida? Quando Ele convida você para algo, tu acha que Ele convida você para morrer no meio do mar, assim, sem sentido? A tempestade não era o objetivo. A tempestade não era o fim. A tempestade era o meio para chegar no outro lado. Era um momento, era uma situação, mas o objetivo estava do outro lado. O objetivo estava do outro lado. Deus não tem prazer no nosso sofrimento. Mas às vezes sim nos permite passar por situações que nos ajudam a crescer, a desenvolver. Amém? Jesus, é óbvio que Jesus não queria matar eles ali. Óbvio. Óbvio. Qual era a expectativa de Jesus? Qual era a expectativa? Que eles se posicionassem. Que eles entendessem qual era a identidade deles. Amém? Nós vamos ver mais um pouco aqui à frente. Aquela luta que eles estavam enfrentando não era o objetivo. A luta era um meio pelo qual eles chegariam na paz. Mas para até chegar lá, eles precisavam aprender a lidar com aquela tempestade. Para entrar no próximo nível, eles precisavam aprender a lidar com o nível atual. Porque o próximo nível só chega quando o atual é vencido. Amém? O que Jesus esperava deles? Discernimento. Eu te pergunto, essa tempestade, ela se encaixa nas coisas naturais que acontecem todo dia? Ou essa tempestade, ela tinha alguma coisa diferente? Uma tempestade no meio do mar de noite é algo possível de se acontecer? Razoável? Sim. Sim, é algo que pode acontecer. Mas será que essa tempestade em específico, ela era algo normal? Ou tinha algo por trás dessa tempestade? Qual a reação deles? Abriram o griteiro. Entraram em parafuso, gritaram, espernearam, clamaram. Eles não estavam identificando quem eles eram. Não estavam entendendo a sua identidade. Jesus, então, vai lá e diz que repreende, né, tudo se acalma. Mas a expectativa de Jesus não era que ele tivesse que acordar e acalmar. A expectativa de Jesus é que eles entendessem quem eles eram. E eles exercessem autoridade. E eles repreendessem. E eles orassem. E eles acalmassem. Amém? Não que eles não pudessem clamar. Mas naquele momento, a melhor saída seria eles agirem e repreenderem aquilo que estava acontecendo. E aí Jesus se levanta e repreende o vento e a violência das águas. Será que Jesus estava conversando com o vento? Será que Jesus estava conversando com as águas? Sim, ele pode fazer isso, afinal foi ele que criou. Mas será que nesse caso era isso? Interessante. Porque diz que ele repreendeu o quê? Violência. Violência. Interessante.
nós precisamos ter discernimento. Porque existem sim muitas coisas normais, porém há tantas outras que são batalhas espirituais. Em todas elas nós temos que fazer alguma coisa. Em todas elas nós podemos clamar. Mas nas que são espirituais, nós precisamos aprender a lutar com armas espirituais. Amém? Está na hora da gente perceber quando a dor, ela não é simplesmente a dor. Quando a preguiça, ela não é simplesmente cansaço. Quando o mau humor do patrão não é só o resultado de uma noite mal dormida, mas quando existe algo por trás. Sim, eu acredito que você tem que ser responsável das suas ações, das suas atitudes, daquilo que você faz ou deixa de fazer, mas eu quero que você entenda que existem situações que elas são espirituais. Assim como no mar da Galileia, a tempestade é normal, situações difíceis no dia a dia da nossa vida também é normal existirem. Mas há aquelas que são espirituais e se discernem e se resolvem espiritualmente. Presta atenção, o que você tem enfrentado lá no seu trabalho, lá nos teus estudos, na tua célula, na tua saúde, na tua santidade, nas tuas finanças, no teu trabalho, no teu casamento, na criação dos teus filhos? E você olha agora e diz assim, pois é, tô achando que isso aí não é coisa natural não. Eu tô achando que nessa situação aqui, uma batalha espiritual está sendo travada. E eu vou precisar enfrentar para encontrar paz. Se a tempestade é de causa natural, a gente pode sim pedir ajuda para Jesus, mas se a tempestade é de causa espiritual, Jesus esperava que os discípulos levantassem e repreendessem. E talvez as situações onde Jesus está só esperando você se levantar e repreender, é dizer sai em nome de Jesus, e dizer eu te repreendo em nome de Jesus, e dizer para em nome de Jesus. Você acredita nisso? Eu te expulso em nome de Jesus. Suba na montanha da oração, porque lá de cima você consegue enxergar melhor qual é a causa do evento. Para encerrar essa partezinha aqui, os discípulos, eles estavam amedrontados, diga amedrontados. Quase que tranca a língua falar isso, né? Trancou. E admirados. Agora vamos para o outro lado dessa história. Vamos para o outro lado desse espelho. Vamos para o outro lado dessa situação. Eu falei de um lado, de uma situação. Eu falei de Jesus partindo com seus discípulos e enfrentando uma tempestade no meio do mar. Agora vamos para o outro lado, quando eles chegam do outro lado. E aí eu acho que as fichas vão cair. Versículo 27. Vamos pegar desde o 26. Navegaram para a região dos Gerasenos, que fica do outro lado. Tanta vez que aparece escrito do outro lado. De frente para Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Quando Jesus toca o pé, o endemoniado sai correndo, fincado na direção de Jesus. Você já pensou nisso? Parece aqueles filmes esquisitos. Ele botou o pé e o endemoniado saiu correndo na direção dele. Largou, correndo na direção dele. Meu Deus! O que você acha? A tempestade era de causa natural? Era só de causa natural aquela tempestade? Porque quando um cristão coloca o pé num lugar, é uma evocação de titularidade. Quando nós pisamos o pé em algo, todo lugar onde pisar a planta do teu pé, será dado por herança. Quando Jesus pisa, está invocando aquele lugar como herança. Aí o demônio fica enojado. Por onde você passa, você afronta as trevas.
Por onde você passa, você causa perturbação ao mal. E quando Jesus pisa naquele lugar, os milhares de demônios que estavam dentro daquele homem ficam apavorados e tentam encontrar as últimas saídas. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas. Interessante. Vamos ver algumas características desse homem. Primeiro, muito tempo. Esse homem estava endemoniado há muito tempo. Ele já não tinha mais um passado a se lembrar. E não tinha futuro, não tinha presente, não tinha perspectiva. Anos se passavam e ninguém mais fazia nada por ele. Ele não usava roupas, porque onde existe obra do diabo, ele sempre tenta trazer vergonha de um jeito ou de outro. O que mais? Diz que ele não tinha casa, mas habitava nos sepulcros. Não só casa, né? Esse cidadão já não tinha mais família, não tinha mais convívio, não tinha mais relacionamentos. Que as obras do diabo vão corroendo os relacionamentos. E ele vivia entre os túmulos. A morte era sua vizinha. O cemitério era sua paisagem. Porque é isso que o diabo procura trazer. Morte, destruição. E quando viu Jesus, ele gritou e prostrou-se aos pés e disse em alta voz: que queres comigo, filho do Deus Altíssimo? O que os discípulos tinham feito há pouco lá dentro do mar? Tinham gritado, agora está o cara aqui gritando de novo. Rogo-te que não me atormentes, pois Jesus havia ordenado ao Espírito que saísse daquele homem. Interessante. Então Jesus, quando vê o endemoniado vindo correndo, ele diz: sai! E aí ele continua correndo na direção, se ajoelha e grita. Ah! Ele grita. E diz: muitas vezes ele tinha se apoderado, e mesmo com os pés e as mãos acorrentados e cuidar os guardas, ele quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Isolamento. O inimigo tenta trazer isolamento na vida da pessoa. Agora Jesus, ele olha para ele e não vê apenas o endemoniado. Jesus vê alguém que precisa de restauração. Jesus olha para ele e vê alguém que precisa de salvação. E Jesus pergunta: qual é que é o teu nome? E talvez Jesus estivesse perguntando para o homem mesmo. Mas o demônio responde. Porque Jesus não via ele simplesmente apenas como mais um endemoniado. Jesus via ele como um ser humano precisando do evangelho, precisando de amor. E se Jesus via esse homem assim, ele vê você também assim. Jesus quer restaurar a identidade. A identidade dos discípulos foi provada lá no mar. Quando vieram as tempestades, eles não ficaram firmes na identidade que eles tinham de discípulos de Cristo e não repreenderam o mar. E agora está aqui um homem que tinha a sua identidade conturbada. Você consegue perceber que tudo aquilo que eles foram provados lá no barquinho, agora está sendo enfrentado na situação real, você percebe? Todas aquelas situações, gritar, crise de identidade, agora chega o endemoniado, grita. Ele não é mais ele, demônios falam pela boca dele e não tem mais identidade. Aquilo pelo qual eles foram provados dentro do barquinho que enchia de água, do outro lado, agora é o ministério que eles estão tendo que exercer. Eles gritaram, o homem gritou. Eles não entenderam a sua identidade, o homem não está entendendo. Eles foram provados naquilo que eles precisavam ministrar sobre a vida dos outros. Lembra do Moisés lá no Egito? Antes dele ir lá ministrar Faraó e o primogênito de Faraó morrer, primeiro aparece o anjo e diz: vou matar teu filho. E ele precisa circuncidar o filho. Porque naquilo pelo qual ele ministraria, ele primeiro precisava ser aprovado. Ele primeiro precisou ser aprovado com seu filho, porque ele ministraria lá sobre o filho de Faraó. E naquele barquinho eles estavam sendo provados e precisavam de aprovação para ministrar na vida
lá naquela região. Você está entendendo isso? Então sim, muitas vezes o Senhor te traz desafios para que você consiga chegar do outro lado. E aonde você foi aprovado, você possa ministrar na vida dos outros, amém? Esses demônios, eles entendiam a autoridade de Jesus. E eles dizem assim: nós rogamos, por favor, não nos atormente, por favor, deixa a gente entrar no porco, por favor. Eles suplicavam. Eles entendiam que Jesus tinha autoridade. E como agiram os discípulos lá no barquinho? Eles disseram: quem é esse que tem autoridade até sobre o vento e sobre o mar? No barquinho eles estavam em dúvida sobre a autoridade de Cristo. Agora, na hora de ministrar, os demônios reconhecem a autoridade. E se eles se deparassem com esse endemoniado sem ter passado pelo barquinho da aprovação? Eles iam estar despreparados. Imagina o apavoramento desses homens. Iam sair correndo, aí que eles iam prender o griteiro, aí que eles iam dizer: socorro, vamos morrer. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, permitiu eles passar aquilo dentro do barco com ele, para depois não passar fiasco na frente do demônio. Pegou? Jesus permitiu que eles passassem por isso naquele lugar, naquela situação, naquele momento, naquele laboratório controlado, do que passar aquilo depois, lá na frente. Jesus preparou seus discípulos para encarar aquilo que estava diante deles. Uau! Esse Jesus é demais, hein? Meu Deus. Aí Jesus, eu vou resumir um pouco a história. Jesus expulsa os demônios daquele homem. Tinha uns porcos por perto, os demônios entram nos porcos. Inclusive, ore pelo seu animalzinho, né? Ministre. Diga: sai todo mal em nome de Jesus. Os demônios entraram naqueles porcos. Pularam para fora, se mataram. E aí o que aconteceu? O povo daquele lugar fica apavorado. É interessante que o povo fica apavorado com o camarada liberto do demônio sentado diante de Jesus em perfeito juízo, mas o povo estava acostumado a ver o homem endemoniado, pelado, caminhando no meio do cemitério. Pegou? Tem sentido? Quando Jesus tira os demônios de dentro do homem, eles ficam perplexos, ficam apavorados, igual os discípulos ficaram dentro do barco, apavorados. Eles ficam apavorados. Mas eles já estavam acostumados a ver um homem pelado, quebrando corrente, se batendo a cabeça em pedra, correndo no cemitério. Interessante. Talvez as pessoas por aí, elas achem estranho ver alguém passar por um processo de libertação, dizer: sai em nome de Jesus. Achem estranho fazer uma oração. Mas ontem passei num lugar conhecido da cidade, bem movimentado, uma vitrine de vidro lá, bem bonita, óbvio, né, vitrine de vidro. E aí estava lá, escrito lá: a gente lê mão, a gente dá sorte, a gente vende pedrinha que resolve não sei o quê, a gente joga búzio, a gente faz o que você quiser aí. Aquela baita vitrine, e não parecia ser um lugar, entre aspas, religioso, parecia ser um lugar tipo um spa, um negócio que chique, assim, bonito. As pessoas passam na frente e acham normal. Estranho isso, né? Muito estranho. O que tem do outro lado? Quando você sai do seu conforto, quando você enfrenta a adversidade, quando você aceita as provas de Jesus para ser aprovado, o que tem do outro lado? Do outro lado tem alguém que precisa ser liberto. Do outro lado tem alguém que precisa ser evangelizado. Amor. Do outro lado. Esse é o tempo de nós sairmos de alguém evangelizado para alguém que evangeliza. De alguém que é liberto para alguém que liberta. Amém?
atravessar o mar das provações. As pessoas estão necessitadas do Evangelho. As pessoas estão acostumadas a viver em situações ruins como se fossem normais. Eles estavam acostumados a ter o endemoniado da cidade. Estavam acostumados. Ah, não, ele é assim, sempre foi assim. Vamos seguir a vida. Não, não vamos seguir a vida. Vamos ministrar o Evangelho de Jesus. Vamos ministrar. Dezenas, talvez, olha só que interessante. Quantos demônios tinha naquele cara? Em torno de 5 a 12 aproximadamente. 5 a 12 mil. Um pouco mais para frente, quando Jesus volta para o lado inicial, quantas pessoas já ele multiplica o pão? 5.000 homens, mais mulheres e crianças, então entre 5 e 15 mil. Interessante. Mas quantos tiveram coragem de ir para o outro lado com Jesus ministrar a libertação? 12. Jesus te chama para fazer a diferença. Se for para a gente ser igreja, a gente é, que seja para fazer a diferença. Amém? O mundo se assusta com aquela libertação, tinha se acostumado a ver o homem oprimido. E sabe o que é mais interessante? Eles chegam para Jesus e dizem assim: vai embora daqui. Por quê? Não. Matou todos os porcos. Que coisa assustadora. Você vem aqui de sai, o demônio sai, o porco morre. Não, vai embora. Na verdade, eu fico pensando se eles não estavam pensando no prejuízo, né? Porque me parece que para aqueles homens importava mais ter seu produto vivo do que ter seu vizinho liberto. Me parece que eles estavam mais preocupados com animais do que com pessoas, com recursos do que com pessoas, com negócios e dinheiro do que com pessoas. Mas Jesus estava preocupado com aquele ser humano. Porque uma alma vale a pena para Jesus. Porque se você falar do Evangelho de Jesus para uma pessoa, está valendo a pena. Eles ficam escandalizados de ver quando aquele homem está sentado aos pés de Jesus, mas eles não se escandalizavam mais de ver aquele cara ajoelhado diante do demônio. Eles ficam com medo, diz aqui, versículo 35. O povo foi ver o que tinha acontecido e diz mais para frente, estava em perfeito juízo, ficaram com medo. E mais para frente, um pouquinho no 37, então todo o povo suplicou a Jesus que se retirasse, porque dominados pelo medo. Como é que os discípulos estavam lá no barquinho? Amedrontados. Consegui falar de novo. Como é que ficou o povo? Com medo. Como é que estariam os discípulos se Jesus não tivesse tratado com eles dentro do barco? Com medo. Jesus preparou eles para enfrentar o medo. Os homens estavam acostumados com o endemoniado que arrebentava correntes, mas estavam com medo de Jesus que libertava o homem, que ajudava o homem. Qual é o valor de um ser humano? Você consegue entender o mundo em que nós vivemos? E diante dessa palavra eu te pergunto, de que lado você está? Você está do lado do conforto, da tranquilidade, do conhecido? Ou você está no meio do mar e parece que Jesus está dormindo de novo? E Jesus está te preparando para o que está por vir. Ou quem sabe você já está do outro lado. E as pessoas estão escandalizadas com aquilo que Jesus está fazendo através da sua vida. E essas batalhas que você está enfrentando?
essa situação no teu trabalho, no teu casamento, nos teus filhos, essa situação nas tuas finanças, na tua empresa, essa situação, ela é natural? Porque quando você sobe no monte da oração, você enxerga mais longe, você consegue perceber. Quem sabe tem algo grande de Deus prestes a acontecer, e essa tempestade é Jesus te preparando dentro do barquinho. Jesus conseguiu treinar eles dormindo. Porque quando parece que Jesus está em silêncio, Ele está te preparando. Nós queremos orar por você. Por você que nessa noite quer dizer assim, eu acho que tem coisa aí. Eu acho que essa situação, eu acho que esse momento, eu acho que há algum tipo de batalha espiritual que eu estou passando. Repare, Jesus repreende o que dentro do barco? A violência dos ventos. O que acontecia com aquele homem? Prendia com guarda, ele fugia. Amarrava com corrente, quebrava a corrente. Saia correndo, rasgava a roupa, se batia com pedra. O que tinha nele? Violência. O que Jesus repreende no mar? A violência. Às vezes, o espírito maligno que está com medo da tua chegada, pelo poder do Espírito Santo, tenta te parar antes de você chegar. É óbvio que aqueles demônios que estavam naquele homem estavam com medo. É óbvio que os demônios daquela região estavam com medo e tentaram impedir antes. Mas Jesus repreendeu, Jesus libertou, e o homem se torna um missionário que prega na região das 10 cidades. O que na sua vida precisa ser repreendido hoje? O que na sua vida você estava levando como um mero acontecimento, como uma mera situação, mas depois de ouvir essa palavra você percebe que você está no meio de uma batalha espiritual. Quero convidar você a fechar os olhos. Se você pode, você coloque-se de pé. Eu queria convidar os pastores, os líderes de rede, aqueles que se sentirem à vontade, os líderes de ministério, que já viessem aqui para nós orarmos com essas pessoas. Nós ministrarmos o amor de Jesus sobre elas. Venham cá, queridos pastores, os líderes de ministério, os líderes de rede, para nós orarmos com essas pessoas. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Comece fazendo essa oração. Pedindo ao Senhor que te mostre se há alguma coisa na sua vida que você está tendo dificuldade de discernir, que é uma batalha espiritual que você está enfrentando. Senhor Jesus, mostra-nos as lutas, as dificuldades, as batalhas que nós estamos enfrentando. Ajuda-nos a